É melhor, num caso de problema de saúde, chamar um médico espiritual ou outra entidade de ajuda? Chama por Deus, chama por Jesus, chama por quem quiser. Você vai ser escutado. A porta se bate, a porta abre. Não necessariamente chamar o Bezerra de Menezes. A corrente do Bezerra é a maior corrente médica do planeta Terra. Nossa. Porque todos se agregam a ela. Ele é maravilhoso, um espírito extremamente amoroso. Claro. Então a equipe dele é gigante. Quando você pede pelo Bezerra de Menezes, não é o Bezerra que vai, é alguém da equipe. Não há problema nenhum de você pedir. Entende? Qual foi o maior ensinamento que o senhor aprendeu do espírito do Dr. Bezerra de Menezes? O amor ao paciente. O amor? Amor ao paciente. Ah, é? Amar, entregar-se, colocar o paciente acima de você. Por que ele se importa tanto com isso? Porque ele ama de modo fraterno, ele já entendeu o amor fraterno. Né? Bezerra de Menezes foi Lucas. O não apóstolo Lucas do Evangelho. Né? Então você vê que ele tem uma longa trajetória de trabalho meritório dentro da medicina. Os médicos astrais são os únicos que trabalham com a cura no mundo espiritual? Não. Não precisa ser médico para trabalhar com cura no mundo astral. Basta saber o que fazer. Então você tem índios, pretos velhos, crianças, ciganos, que quando encarnados trabalhavam com curas e desencarnados continuam trabalhando. Claro. Você não precisa ter faculdade de medicina no plano espiritual. No plano físico você precisa, mas no plano espiritual não. Não. Até porque vocês têm uma visão mais ampla do que a gente não enxerga. Exato. E você trata a fonte, né? Você trata a causa. Aqui na Terra vocês tratam a consequência, né? Tem que tratar a causa. Aqui no plano espiritual nós conseguimos tratar causas. Sim, senhor. Bons hábitos espirituais e as condutas do bem, segundo o Evangelho, consistem em ter uma vida de saúde plena? Com certeza. O orar e vigiar garante a saúde. Ou seja, não era para uma pessoa que defende e luta por aquilo que está escrito no Evangelho ter saúde má. Ela não está praticando. Não, veja bem. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Você pode estar caminhando muito bem neste sentido ou você tem sua carga kármica. Então assim, antes de encarnar, você projetou para você bombas, relógios para eclodir em determinados momentos a fim de que você salde as suas dívidas. Porque você acredita na dor como forma de evolução. Eu fiz, eu tenho que pagar. É o débito, é a dívida, né? A evolução pela dor para vocês é palatável. A evolução pelo amor é meio virtual, né? Então essa evolução pela dor é palatável. Então, o fato de você fazer o bem não quer dizer que você não carregue e continue carregando. Vamos citar alguns exemplos. Chico Xavier, um homem de excepcional bondade que foi doente. Madre Teresa de Calcutá, irmã Dulce da Bahia, nem para citar alguns. O próprio Bezerra de Menezes tinha uma depressão atroz. Né? Então assim, a doença está lá porque você precisa dela, porque você acredita nela como forma de expiação. Né? O bem que você faz não altera a sua crença, porque quando altera a sua crença, o mal não é mais necessário. Entende? Sim, sim. Graças a Deus aqui nos encontramos para mais um diálogo com os espíritos. Qual é o nome da senhora? Mônica de Medeiros. Como é que foi que esse espírito entrou na sua vida? Não, Jefferson, quando eu comecei o contato com os extraterrestres, a dar uma expandida, né, na paranormalidade, né, e eu tinha acho que uns 7, 8 anos, eu estava muito ruim, com escarlatina, né, 6 anos eu tinha. Eu estava com escarlatina, e naquela época era uma doença muito grave, ela continua sendo hoje um pouco grave, e eu estava me sentindo super mal, aí um senhor assim, muito bondoso, jovem, não idoso, né, uns 44, 45 anos, sentou na minha cama, né, e pôs a mão na minha testa. Só que ele era transparente, eu via através dele, né. Aí eu falei, você é um médico normal? Ele falou assim, eu sou um médico normal. Eu falei, então eu morri, né.
Aí ele falou, não, você não morreu, eu estou aqui porque você não vai morrer. Meu nome é Ramon e nós temos um bom trabalho a fazer juntos. Mas aí eu via ele esporadicamente, geralmente quando eu estava doente ou quando alguém que eu amava estava doente. Então ele se aproximava, né? E aí quando a gente fundou a Casa do Consolador em 92, ele foi o primeiro mentor que já assumiu o trabalho. Ele é o principal mentor da Casa do Consolador mesmo. O grande alicerce sempre foi a corrente de cura dele. E aqui ele se chama espanhol, ele não fala o nome dele, só dá, porque lá ele falou que isso não é importante, né? Então, mas ele é um espelho, ele é brincalhão, mas ele é militar, não sai um trisco da linha, que ele, né? Ele assim, bastante, sabe o Emmanuel com o Chico? Sim. Pois é, ele é mais ou menos assim comigo, entendeu? Nossa. Chicotinho, mas eu tenho paixão por ele, é um grande amigo. Claro. Qual é a interação entre vocês? É mesmo de amigo? A senhora chama ele quando quer, para tirar qualquer dúvida, ou como é que é? Eu respeito muito porque eu sei que a corrente trabalha muito. Eu sempre peço, o meu contato com ele é quando alguém está doente, animal ou humano, que precisa de ajuda, eu chamo por ele, né? Mas é só nessas ocasiões, porque eu tenho que respeitar o trabalho dele. A gente trabalha junto toda terça-feira aqui, então é o nosso ritmo, né? Há mais de 30 anos que a gente tem esse ritmo, mas quando alguém está doente ou alguém me pede ajuda, eu faço uma oração para que ele possa ajudar. Mas eu não fico chamando ele, não. Eu acho isso desrespeitoso. Sim. Que seria o mesmo se a senhora fosse o espírito, né? Exato. Claro, até hoje, se alguém ficar chamando a senhora toda hora. Aí me chamam, né? Eu não gosto, então eu não faço isso também. Tá certo. Então tá bom. Quando a senhora estiver pronta e tiver... eu sempre faço um Pai Nosso, que é a forma como eu aprofundo, é bem diferente da Sheliana. A Sheliana é muito rápido o processo. Com o espanhol eu preciso eu entrar em frequência com ele, tá? Então se você me permite, eu gostaria de fazer o Pai Nosso. Claro tá que sim. Na Sheliana só uma questão, é canalização, com ele é incorporação. É incorporação. Com ele eu tenho uma mediunidade semiconsciente. Tá certo. Com ela não, com ela é canalização. Tá? Claro, com ela é 100% consciente. Isso, ela faz um contato através do meu fio de prata e ela acessa direto a minha pineal. Ele não, ele estabelece o gerador e ele manda a mensagem dele para a pineal, mas ele assume o meu cérebro, né? Então a voz engrossa, é diferente de com ela, tá? Ótimo, muito obrigado. Fique à vontade. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, e livra-nos do mal, pois teu reino, o poder e a glória para todos sempre. Que o amor de Jesus esteja contigo, meu filho. Que assim seja. Sim. Qual que é o vosso nome, por gentileza? Ramon de Avelar. Claro. As pessoas o chamam de doutor espanhol. Espanhol. Por quê? Porque eu sou basco, sou espanhol, então é mais rápido que as pessoas chamem de espanhol do que de Ramon. Claro que sim. Sr. Ramon, qual que é a diferença de ser um médico encarnado e um médico desencarnado? O médico encarnado ele está muito limitado pelo grau de conhecimento dele e de envolvimento dele com o doente. O médico desencarnado está limitado pelo seu grau de conhecimento e pelo seu grau de envolvimento, mas sem limites físicos, não é? Porque vocês aqui na matéria precisam de exames para ver o corpo, para saber como está, e nós do lado de cá não temos esta limitação. Tocando o pulso da pessoa ou lendo a sua aura, nós somos capazes de ver aonde estão os problemas. Entendi. Por que o senhor decidiu ser médico? Quando eu era basco, lá atrás, porque me apetecia ser útil. E eu amo ciência, eu fui um compositor barroco e a ciência sempre esteve ao lado da música. Né? Então, por amar a ciência, mas sobretudo por querer ser útil, entre a vida clerical e médico, eu preferi ser médico. E meu pai era militar, então eu me tornei médico e capitão da armada. Meu último momento na Terra foi no Alcázar de Toledo, perto de Madrid. Pode-se dizer que medicina é uma arte? Ah, é uma arte. É uma arte porque é a arte da empatia. A medicina, a doença tem cheiro, né? O odor da doença. É claro que não é um odor físico, mas é a sua
toda a sua feição, todo o seu complementar. Então é uma arte porque você desenha ali, você pinta, você compõe ao lado do paciente, não é? Para quem a medicina não é? Para que tipo de pessoa? Para quem já tem evolução suficiente de não judiar do seu próprio corpo, de não criar karma para si próprio. Aí você não tem doença, não precisa da medicina. Contudo, para todos aqueles que ainda não têm expansão de consciência suficiente, a medicina é essencial. Conversando um pouco agora a respeito dos profissionais que querem buscar exercer essa função. Para quem, que tipo de profissional não deve, que tipo de pessoa não deve procurar ser profissional dessa área? A medicina é um sacerdócio. Hoje, em qualquer lugar do planeta, ela não é um sacerdócio. Mas existem muitos médicos que são, de fato, missionários. Felizmente. O médico, ele deve estar ao lado do paciente, não apenas com o receituário, mas sobretudo com ouvidos de ouvir, olhos de ver e um coração capaz de acalmar, de receber, de acolher o paciente. Então, se a pessoa vê a medicina apenas como um comércio inteligentíssimo, porque para você fazer medicina você tem que ter uma inteligência racional muito desenvolvida, mas se você pensar nisso apenas como um comércio, faça uma outra coisa. O médico tem que ser o amparador do paciente, nunca apenas o seu mercenário, entende? Claro. Tem causa esse mercenarismo mais na ganância do próprio humano ou na influência extracorpórea? Não, é na ganância. Vocês que estão encarnados aqui no planeta Terra, né? Eu que estou desencarnado há mais tempo, na minha época já não era tanto, mas havia um grau de mercenarismo, mas não tão elevado como o de hoje. Este mercenarismo, ele advém justamente da maior materialização que os espíritos encarnados estão tendo. Vocês hoje são muitos reféns da matéria, reféns de status sociais. Na minha época não havia tanto isso, fui mais felizarda, né? Mas os jovens, a medicina sempre foi um atrativo. Porque você é uma profissão que você tem para o resto da vida, sempre tem emprego para médico, não é assim que vocês falam cá? As pessoas olham para o médico, ai, fulano é médico. Então existe todo um ganho de vaidade nisto, que não podia ser, né? Por isso que eu digo que a medicina tinha que ser um sacerdócio. Você tinha que estar pronto para servir. E grandes médicos do passado e até de hoje, do presente, são grandes exemplos, como Albert Schweitzer, Bezerra de Menezes, quantos e quantos médicos, Albert Sabin, que foram extremamente dedicados aos seus pacientes, ali humanos, silenciosos, anônimos, e que trouxeram tanta esperança para as vidas que eles puderam tocar. Né? Nossa, claro que sim. Então, qual que são as razões corretas de procurar trabalhar na medicina? Querer ser útil, ter empatia para com o sofrimento alheio e amar a ciência. Medicina é essencialmente ciência e filosofia. Todo médico formado e atuante tem consigo um guia espiritual ou mentor médico? Todo o médico formado pode ser assessorado por um mentor médico, mas depende do seu grau de abertura e das suas intenções. Como em todo lado. Claro, como em todo lado. Claro. Mas é natural que seja inspirado por um médico, porque a profissão demanda. Claro. Por exemplo, todos os hospitais, centros clínicos, tudo, tem uma egrégora médica presente. Uau. Médica e paramédica. Você não tem só médicos, você tem médicos, enfermeiros, né? Fisioterapeutas, tem muito grande, bioquímicos, né? Cientistas do plano espiritual. Sempre existe esta egrégora. Então imagina, você é um jovem médico ou um médico experiente e vai ao hospital onde você trabalha. Você abre, você tem uma intenção muito grande de ser útil. Independente daquilo ser seu ganha-pão, você tem uma intenção de ajudar, você se coloca na predisposição mental de ser ajudado. Nossa. Então é ajudado, entende? Sem tirar o mérito,
porque o encarnado tem o seu mérito de estudar, de compor o seu gabarito profissional. Mas é claro que isto predispõe você a ser mais ajudado. O aluno que quer fazer uma prova e pede ajuda, se ele não estudar, ele não vai ser ajudado. Mas se ele ajudar, com certeza ele vai ser ajudado. Ah, entendi. Se ele ajudar, ele vai ser ajudado. Isso. Se você fizer a sua parte, entendi, nós fazemos a nossa. Ah, claro que sim. Pode-se dizer que todo hospital tem uma contraparte estruturada no mundo espiritual? Sim, tem uma egrégora espiritual ali bastante ativa, com todos os níveis, desde os níveis do que nós chamamos de limpadores, que são espíritos que ali estão para limpar os... Porque, lógico, a doença gera formas de pensamento muito densas, então é como se criasse um limbo. Então você tem como que limpadores para tirar este limbo, que são espíritos abnegadíssimos, que anonimamente estão ali tirando as formas de pensamentos, os limos emocionais que ali são deixados. O desespero, tem os socorristas para pegar os desencarnados que morreram naquele local ou que chegam naquele local, que estão perdidos e vão ali em busca de ajuda e amparo, não é? Tem aqueles que são os obsessores, então precisa você ter samaritanos para fazer uma desobsessão ambiental, né? E tem os próprios mentores, que são cirurgiões, anestesistas, pediatras, cardiologistas, de todas as esferas, e que estão ali para apoiar os encarnados de boa vontade, proteger os pacientes. O paciente, quando entra, não entra sozinho, ele entra com a sua companhia espiritual peculiar, seu mentor e o seu obsessor, caso entenda. Então, existe um universo, cada hospital é um universo de atividade. Quando uma pessoa chega num hospital hoje com um trauma, o responsável do resgate diz a situação presente. Sim. E o médico recebe e direciona conforme. No mundo espiritual, como é que funciona? Do mesmo modo. Olha. Quando chega um caso, todas as equipes são formadas por, nós chamamos de vigilantes treinados. Eles já leem a psicosfera da pessoa, se tem possibilidade até vão ao lar desta pessoa para ver o problema que está vendo, e quando o nosso caso chega a nós já temos todo um borderão de informações para melhor assistir. Sim. Pode-se dizer que quando a pessoa sofre o acidente, o hospital já está sabendo que ele vai para lá? O hospital espiritual, sim. Sim, já está sabendo. Então, já vai direcionando pela intuição o médico correto para atender. Isso, exatamente isso. Nossa. Existe todo um anteparo para que o mérito seja cumprido. Nossa. Sempre é por mérito, né? Eu vou te dar um exemplo. O aparelho, quando estava em Munique, teve um problema de saúde gravíssimo, a vida dela esteve em risco, e foi levado para um hospital onde havia um médico que era meu aparelho, para que ele a atendesse. Nossa. Porque ela teria que passar por uma cirurgia de urgência. Certo. E passou por este meu aparelho lá em Munique. Meu Deus. Entende? Então, tudo foi programado. Quando ela foi visitar Munique, ela nem sabia que isso ia acontecer, não é? Sim. Mas já estava tudo programado. Claro. Quando o senhor diz era meu aparelho, o médico que a atendeu em Munique, ele era alguém que o senhor guia ou alguém em quem o senhor incorpora? Não, alguém que eu guio. Aham. É um amigo de muitas encarnações, um médico dedicadíssimo. Ele provavelmente nem sabe excelente coração, sabe. Ele me presenta. guia. Ele me presenta. Ah, tem. Ele me presenta. Ah, então existem médicos, obviamente, que apesar de não exercer a mediunidade, eles conseguem ver, ouvir e até sentir Vamos vocês. fazer uma diferença entre mediunidade e paranormalidade. Todos são paranormais. Médiuns são aqueles que vêm com a tarefa. Kardec, no capítulo 14 do livro dos médiuns, ele faz bem essa diferença. Médium é quem sente o espírito, mas nem todos podem ter esta denominação, a não ser que tenham uma exacerbação desta percepção. Sim. E é exatamente isto. Paranormais somos todos aqui na Terra. A partir do animal superior à paranormalidade está desperta. Agora, a mediunidade é aquela tarefa que você vem para cumprir, como a Mônica tem a mediunidade de tarefa. Sim. Mas todos são paranormais. Então, o meu amigo de Munique, ele é um paranormal e ele me pressente. Às vezes ele chega até a trocar ideias comigo, de forma consciente. Sim. Ele me chama de meu livro. Então ele tem essa percepção. Claro.
De que forma vocês ajudam estes médicos? Vocês dizem a ele, vocês dão ideias para eles onde procurar a doença, onde pode estar, como resolver, que tipo de exame pedir, como é que é? Nós temos sempre o respeito à capacidade treinada dele, do encarnado. Porque o encarnado está fazendo a sua própria trajetória dentro da ciência médica. Ele tem que aprender, ele tem que estudar, ele tem que se esforçar. Mas sempre que podemos e sempre que é necessário, porque às vezes não é, nós damos uma intuição de qual é a direção a ser seguida. Porque quando o médico está atendendo, você tem que levar em conta que o paciente pode estar envolto por obsessores que façam o médico entrar em erro de julgamento. Se o médico não tem desmérito, nós o defendemos desses obsessores. Entendi. Compreendeu? Sim. Então, não existe um isolamento. Né? Se o paciente está envolto por espíritos trevosos, esses espíritos trevosos podem influenciar o médico para cometer um erro para aquele encarnado sofrer, o paciente sofrer. E o médico é um joguete. Não é? Então por isso que orar e vigiar é tão importante. Por isso que eu falo a palavra mérito tantas vezes. Nossa, entende? Claro. Então, quando um paciente chega no hospital, a espiritualidade já sabe se é o momento de ele desencarnar, não sabe? Sim, sabe? O desencarne sempre é bem antecipadamente preparado. Então não importa se seja o médico mais brilhante, se chegou naquele hospital e ao dia de partir, o médico pode fazer o que ele quiser. O médico luta sempre contra a morte. O médico luta sempre em benefício do seu paciente. Isto é predicado médico. Mas o médico não pode evitar a lei normal da vida, que é a morte. Claro. Às vezes ele curou, está tudo certo, perfeito, a pessoa levanta, morre. Sim. Não é falha do médico, é o curso natural da vida. Claro. Os médicos hoje, normalmente aqui no Brasil, eles não têm, por parte das pessoas, o respeito que já tiveram antes. Porque a medicina se materializou, porque o médico se distanciou, porque o médico se tornou mais egoísta e imaturo, mas ainda assim o médico precisa e merece ser respeitado, porque a cada instante ele se expõe ao arbítrio alheio, a cada instante ele se expõe ao julgamento alheio. E o médico tem sentimentos, tem problemas, tem alegrias, tem tristezas, é um ser humano normal. Nossa. Então é alguém que pode errar como qualquer outro, mas um erro cometido pelo médico às vezes dá um dano. Então a pressão sobre estes espíritos é tremenda. Os médicos têm que ser profundamente respeitados no direito deles de serem humanos. Entende? O senhor não vê isso acontecendo? Os médicos não Não estão vejo, sendo não respeitados vejo. quanto Não, porque deveriam? os médicos mesmos concorreram para isto. O médico hoje é um técnico em medicina. A maioria, não todos, hein? Mas a maioria se recusa a examinar o paciente, como eles falam, toca trabalho? Toca trabalho, toca serviço. Né? Quer dizer, é rápido. Né? É rápido. O próprio sistema de saúde não favorece a uma boa prática médica, né? Porque o médico tem minutos para atender uma pessoa, ele tem que produzir, não é? Então isso empobrece muito a ciência médica. O número de escolas de medicina que não podem nem ser pré-primários de medicina, que estão aí abertas e que são caríssimas. Então tudo isso concorre para uma má formação. A faculdade de medicina tinha que ter filosofia, nos 6 anos tinha que ter filosofia, tinha que ter ciências espiritualizadas, o estudo da paranormalidade, o estudo do campo energético. Isso tudo tinha que fazer parte do ensino médico. E não faz. Então você pega um jovem que faz por vocação ou não, seja por vocação, seja por status esse querido por ele ou querido pelos pais, porque existe toda esta conjuntura, durante 6 anos ele é moldado de uma forma rude, e a melhor defesa que existe é o ataque, então o ego dele se superdimensiona para se defender. Não é fácil ser médico nos dias de hoje, não. É uma prova bem difícil, viu? O senhor sabe, estudando, que na filosofia, Platão, no livro A República, diz que o melhor governante é o governante filósofo. Sim. O senhor falou um pouco, então, um bom médico seria o médico filósofo.
Um bom médico é aquele que tem na filosofia sua base. Aí. Porque aí ele vai conseguir compreender o contexto da doença. Qual é o problema da medicina atual? Trata-se a doença e não o doente. Então, quando você trata algo que muda de pessoa para pessoa, você generaliza. E a medicina generalizada não é uma medicina ideal. A medicina tem que ser individualizada. Porque você tem que tratar o corpo, a mente e a alma. E os entornos, encarnados e desencarnados. Se a medicina de hoje não entende karma, não entende desencarnação, ela está tratando apenas um fragmento. Entende? Então a ciência médica tem uma evolução extraordinária nos últimos 10 anos. O que evoluiu a ciência médica é extraordinário. Estamos muito próximos de um passo gigante de trazer materialmente a cura para doenças crônicas, quando for conveniente. Percebe? Claro. Então, na verdade, a conveniência de alguns é o karma do coletivo. Percebe? Sim. Por causa disso que acontece, senão Deus não permitiria. Mas o médico, se ele compreendesse este olho mundo, quer dizer, todo este envolvimento multidimensional do seu paciente, ele seria muito melhor. Se ele conseguisse entender que o que ele está vendo é a influência de um obsessor, a intuição está vindo do lado errado, ou não é esta intuição que tem que falar é aquela, imagina como o médico seria feliz de exercer o sacerdócio. O senhor vê o campo da psiquiatria, com o passar dos anos, sendo mais requisitado? Com certeza. Veja, hoje nós sabemos que as doenças têm fundo emocional muito intenso. Então, o que seria perfeito? Que cada médico tivesse uma ótima compreensão e formação na área psicológica, né? Para poder fazer a leitura da psique do seu paciente, né? Porque muitas doenças, se não todas, na minha opinião todas, eu falo como médico desencarnado, todas são originárias de erros emocionais, dessas e de outras vidas. A doença cristaliza no perispírito, o corpo astral, exatamente os focos onde a energia deixa de circular por erros de escolha, erros de atitude, de pensamento, de palavra, de sentimento, de ação. Você cria bloqueios energéticos. E esses bloqueios energéticos no perispírito, que é a matriz do corpo físico, claramente se transportam para o corpo físico, que é o mataborrão da alma. Então a doença que se manifesta, ela nasceu no perispírito. Então se eu trato o perispírito, pode ser que eu cure o corpo físico. Percebe? Sim. Mas para que isto seja possível, eu preciso ter uma visão multidimensional. Eu preciso ter a minha consciência expandida. Então isso ainda está um pouco à frente, mas vai chegar. Vai chegar um momento muito brilhante em que o paciente será tratado como um todo multidimensional. Pode-se dizer que o corpo, portanto, é o mata-borrão da alma. Sim, o corpo é o mata-borrão da alma. O senhor pode dar um sinônimo para mata-borrão, para quem não entende? É esponja. O corpo absorve tudo que a alma tem. Isso é bom. Não, porque o corpo, coitadinho, sofre. Na verdade é bom para a alma. O que é eterno é o espírito. Sim. Então o que está em desajuste no espírito vem para o corpo, é absorvido, depurado, e o corpo e o perispírito fica limpo. Pode-se dizer que essas são as causas de todos os cânceres? Pode-se dizer sim, com certeza. A origem é perispiritual. O senhor disse que algumas doenças crônicas, que estamos a um passo de descobrir a cura para elas, o senhor pode dar um nome de algumas? Doenças virais, doenças degenerativas, doenças autoimunes e as neoplasias. Nossa! Isso vai ser fantástico, né? Você imagina a Terra daqui a 300 anos com quase nenhuma doença. Eu estava pensando daqui 5 anos, 6. Não vai ser. Não, né? Não há evolução suficiente. 6 anos é muito cedo. É muito cedo. Mas não é tão cedo para pelo menos alguns avanços no campo da ciência no que se refere à medicina. Olha, a medicina extraordinariamente avança. Qual é o problema? É muito cara. Então os avanços, mesmo medicamentos modernos, não são acessíveis a todos. Não são acessíveis aos irmãos da África de forma nenhuma, nem para os irmãos do Nordeste ou dos países mais pobres.
Existem remédios excepcionais hoje em termos de assertividade, de resolutividade, que não estão acessíveis às pessoas. Então a medicina é elitizada. O senhor acha que há muitos avanços no campo do diagnóstico das máquinas que auxiliam o médico a diagnosticar que muitos não têm acesso, muitos hospitais não têm acesso? Não tem. A maior parte da população mundial está alijada do progresso. O senhor diz até dentro dos hospitais que precisam dessas máquinas. Sim, claro, o poder econômico diferencia. Isso eu entendo que é normal, mas agora eu estou dizendo até num campo de novas descobertas, que o público em geral ainda não teve acesso. Existem várias que não sabemos, é isso? Certo, correto. Existem várias que ainda estão para serem implantadas. Mas já foram desenvolvidas pelo humano? Já existem possibilidades, sim, desenvolvidas pelo humano e para serem colocadas em prática. Mas isso demanda muitas condições financeiras. Muitos quereres financeiros, entende? Então, até que a medicina se torne democrática, uma palavra que vocês gostam de usar e nem sabem o que significa, até que ela se torne democrática e acessível a todos, passarão ainda muitas décadas. O senhor pode dar o nome de um ou alguns aparelhos que o senhor já sabe que existe na Terra, mas quase ninguém tem ciência dele? De exemplo, uma máquina... Cirurgia robotizada, cirurgia feita por robô. Por exemplo, manipulada por homem, por um cirurgião, mas de uma especificidade, de uma capacidade técnica extraordinária. Mas pouquíssimos têm acesso à cirurgia robotizada. No Brasil, pessoas não têm acesso à mamografia, meu filho. Meu Deus. Não têm acesso à ressonância magnética, porque são poucos os aparelhos e são extremamente caros. Não têm acesso a cirurgias de catarata, que é uma cirurgia altamente simples, porque a lente não é simples, a lente é cara. Não tem direito a cirurgias de próteses, colocam próteses que não são boas, quando chegam a colocar próteses. Né? Saúde pública no Brasil é uma doença crônica terrível. Né? Então veja, eu estou citando o Brasil, que não está na base, não está no fundo dessa escala. Vamos para a África, lá é desesperador. Nossa. Lá é desesperador. O Nordeste brasileiro, no sertão, que você tem que andar quilômetros para chegar no médico, às vezes você não consegue chegar no médico. Entende, filho? Então, assim, estes médicos destes pequenos guetos são verdadeiros missionários, porque eles não têm recurso técnico nenhum além do próprio conhecimento e da inspiração divina. Meu Deus. Futuro, aonde? Por exemplo, você chega e faz uma leitura do seu corpo e consegue ver uma contraparte em 3D, em holograma. Aí você já vai saber ver o coração, todas as veias, ver exatamente onde tem o probleminha, por que, a origem, a causa, como tratar. Tudo numa projeção holográfica em 3D. Quanto tempo demora ainda para... Olha, na verdade até já poderia ser feito, mas nem precisa gastar tanta energia. Existe um aparelho russo chamado Krochkov, que já é usado na medicina pública da Rússia. É que ele é campo energético, então ele faz a leitura do teu campo, tem problema neste órgão, e o médico já dirige para aí. Então não está muito longe disto. Claro, entende? Não é tão caro assim, esses aparelhos nem são caros. Não pode-se dizer que a tecnologia vai tornar obsoleto o estudo da medicina como ela é repassada hoje por muitas universidades? Exato. O que vai tornar obsoleto é a parte ruim da medicina. Então, hoje, eu estava vendo uma discussão entre estudantes de medicina. O normal é você pensar que um robô totalmente programado com sintomas e sinais das doenças vai ser capaz de fazer diagnóstico. Concorda comigo? Pronto. E a parte humana, onde é que fica? É aí que entra o médico, porque só o médico tem a sensibilidade de sentir o que o outro está sentindo emocionalmente. Sim. A máquina analisa dados técnicos. A máquina nunca será capaz de substituir o médico, que é capaz de ler a emoção do seu paciente. Vai chegar uma hora que o médico vai sentar ao lado do paciente e enquanto a máquina analisa, ele cura com a palavra. Vai chegar nesse ponto. Então o médico ele vai ter que ser um tipo de um terapeuta holístico também. Vai ser, com certeza. Ele vai ter, a medicina vai ser muito expandida.
A medicina do futuro será uma medicina absolutamente natural, com pouquíssimas drogas laboratoriais. A maior parte do trabalho será feito pelo conhecimento de ervas. É a medicina do futuro, percebe? E exercícios, e contato com a natureza, porque a vida vai estar mais simples. Muitas coisas que hoje causam doença, como o estresse urbano, o excesso de ondas, o excesso de micro-ondas, de temperos, tudo isto que adoece não vai existir mais. A vida será simples, as pessoas serão tranquilas, não estarão correndo para fazer coisas impossíveis de serem realizadas. Então, as próprias doenças estarão muito atenuadas e as que houverem serão as depurativas, então serão mais simplesmente tratadas. Questão: se todo médico que leva a sério a medicina é um missionário, pode-se dizer que estes já foram preparados antes de encarnar? Foram preparados antes de encarnar e a maioria já foi médico antes. Existem médicos extraordinários que são altamente intuitivos. Ele olha para o paciente e já sabe o que tem. Ele está exercendo o comando e o conhecimento que ele traz de outras vidas. Pode-se dizer que todos os médicos foram treinados no mundo astral antes de encarnar? Pode-se dizer que todos foram treinados para serem médicos. Entendi. Ou seja, aqueles que não foram, normalmente não aguentam o tranco da medicina até o final. Pode-se dizer isso também. Claro. Mas o livre-arbítrio impera sempre. Sim. Alguém pode ir muito no plano espiritual dizer: eu quero ser médico, eu quero trabalhar, e quando chega aqui a medicina desaponta de tal forma, a comercialização desaponta de tal forma, que ele prefere não exercer. Entendi. E ainda assim ele é médico. Quando surge o questionamento: peraí, mas se sempre foi, ou alguém que foi médico numa vida passada, ou que teve treinamento, nunca teve alguém que foi médico pela primeira vez? Até esse médico teve treinamento no mundo astral, né? O treinamento do mundo astral independe de encarnações anteriores. A preparação no mundo espiritual é para dar o arcabouço à personalidade para que se cumpra a dificílima missão de ser um médico. É muito pesado você ser responsável pela vida de outros. E o médico deve ter não necessariamente tem, mas deve ter esta consciência. O seu erro causa sempre danos. A sua falta de amor causa sempre danos. A sua falta de atenção causa sempre danos. Claro. Compreende? Porque eu posso ser um médico abrindo campo para obsessão. Exato, exatamente. Por mais que eu tenha a matemática e a ciência do meu lado, seja o melhor naquele dia, eu tive uma intuição de fazer uma coisa que não deveria. Pode acontecer, você está sofrendo envolvimento espiritual, é como qualquer ser humano errar. E aí vai vir a providência divina de saber se é o mérito do paciente de sofrer aquilo também. O paciente só sofrerá alguma coisa se tiver o desmérito. Caso contrário, isso é desviado. Conta essa situação, como é que ela é resolvida no mundo astral. Vamos dizer que aquele médico do senhor de Munique sofre uma obsessão. E ele que causou aquilo, agora ele está envolto naquilo. Só que o paciente que chegou não merece aquilo. O que vocês fazem naquele momento que ele vai... É atração por afinidade, meu filho. Entendi. É uma questão de afinidade. Ninguém chega naquele lugar, naquela hora, se não for devido. Caramba! É afinidade. Ou seja, o próprio paciente que chegar vai ser alguém com carga de afinidade. É afinidade. E vai sofrer aquela influência também. Porque estava no mesmo quantum energético, estava no mesmo patamar. Meu Deus. Então assim, isto acontece, não acontece, de você estar com a passagem e falar: não vou embarcar nesse avião e o avião cai. Não é? Sim. Tudo na vida é assim, tudo tem este princípio, é a lei da afinidade. Ou alguém pede paciência, aí você bravo, entra no ônibus e dentro do ônibus sai uma briga. Exato. Claro. Que ali estava todo mundo naquela vibração. Todo mundo naquela vibração. Meu Deus. Então o mundo espiritual é muito mais... Nem é o mundo espiritual, o universo em si, ele é muito mais perfeito do que a gente imagina. Ele é extremamente organizado. Extremamente organizado. As peças sempre se encaixam. E o caos aparentemente manda, mas ele só serve à ordem. Isto é uma noção correta. Claro. O caos existe, mas ele só serve à ordem. Porque, de fato, as peças estão sempre no seu lugar certo. Tudo que chega, filho, alguém encarnado ou desencarnado, é adequado, é justo e é pedagógico. Tudo. Depois da leitura de André Luiz, todo mundo acredita que tudo que se faz, até um doce,
indevido é igual a suicídio inconsciente. Até onde isso é exagero, até onde isso é verdade? Veja, quando você tem noção de que o que você está fazendo é malefício para o seu corpo físico, porque você é o fiel depositário do corpo físico. Você pediu para ter. Então você é o fiel depositário dele. Tá? Quando você faz alguma coisa que você sabe que faz mal àquele corpo físico, você está encurtando o tempo de vida útil dele, portanto você está causando para si a predisposição de um suicídio. A história do André Luiz nunca foi bem contada. Concorda? E o filme ficou pior ainda. Nossa. Né? Mas ele tinha o seu karma para resgatar. Não é? Não foi o fato dele beber demais, ou isto ou aquilo, sei lá o que contam que ele fez, que ele tenha feito ou não, que o levou a ficou naquele estado. Ele tinha desregramentos pelos quais ele tinha que responder a ele próprio. Responder a ele próprio. Ótimo. Tá vendo? Claro. Então, se vamos dizer, uma pessoa fuma, ela deveria morrer aos 93, morre aos 83, esses 10 anos, como é que fica? Foram encurtados por ações voluntárias indevidas, é encarado como um ato de autozelamento. Você flagela a si próprio. Entende? É um suicídio. É um suicídio. Não um suicídio na compreensão de eu tirei a minha vida. É passivo. Claro. É o grau de responsabilidade, porque mesmo o suicídio não tem esta visão radical que vocês têm aqui. Né? Existe uma série de atenuantes, que a pessoa não fica desamparada, nada. Mas quando você encurta a sua vida na Terra, porque você foi teimoso demais, então você arrancou de si próprio possibilidade evolutiva, é lógico que você vai ter que responder por isso. Uma pessoa que se aventura nem é para se aparecer ou por egoísmo nem nada, ela quer ajudar o próximo, ela pode chamar um médico espiritual? Ela pode chamar um médico espiritual, ela vai ter o socorro e a ajuda dos mentores que estão destinados a trabalhar com ela. Agora, ela tem uma pessoa que está passando mal, um animal, humano, amado ou não amado por ela, e ela faz uma oração sincera de apoio e ajuda, é claro que ela é escutada. É melhor, num caso de problema de saúde, chamar um médico espiritual ou outra entidade de ajuda? Chama por Deus, chama por Jesus, chama por quem quiser, você vai ser escutado. A porta se bate, a porta abre. Não necessariamente chamar o Bezerra de Menezes. A corrente do Bezerra é a maior corrente médica do planeta Terra. Nossa. Porque todos se agregam a ela. Ele é maravilhoso, um espírito extremamente amoroso. Claro. Então a equipe dele é gigante. Quando você pede pelo Bezerra de Menezes, não é o Bezerra que vai, é alguém da equipe. Não há problema nenhum de você pedir. Entende? Sim. Qual foi o maior ensinamento que o senhor aprendeu do espírito do Dr. Bezerra de Menezes? O amor ao paciente. O amor? Amor ao paciente. Amar, entregar-se, colocar o paciente acima de você. Por que ele se importa tanto com isso? Porque ele ama de modo fraterno, ele já entendeu o amor fraterno. Né? Bezerra de Menezes foi Lucas, o não apóstolo Lucas do Evangelho. Né? Então você vê que ele tem uma longa trajetória de trabalho meritório dentro da medicina. Tá certo. Então, é possível realizar a cura no consulente sem estar alinhado com o livre-arbítrio dele? Não. Não é possível, o livre-arbítrio é soberano. O ser humano tem o poder de autocurar-se sem a necessidade de um tratamento médico espiritual? Tem esse poder, porque a cura é interna, quem se cura é o próprio paciente. Mas ele precisa ter todos os pré-requisitos para isto. A ajuda externa é sempre uma alavanca, no mínimo uma bengala. Mas que a pessoa tem o poder de curar-se, tem sim. Abrindo um parênteses, isso quer dizer que uma pessoa pode ir num hospital, tirar o câncer 100%, dali um mês voltar? Sim, pode.
Porque não sanou aquilo no perispírito. Não, ela não se permitiu a cura. Olha. O médico fez tudo o que tinha que fazer. A culpa não é do médico. A culpa é do karma da pessoa, da crença que ela tem que resgatar pela dor. É crença. Nossa. Entende? Os médicos astrais são os únicos que trabalham com a cura no mundo espiritual? Não. Não precisa ser médico para trabalhar com cura no mundo astral. Basta saber o que fazer. Então você tem índios, pretos velhos, crianças, ciganos, que quando encarnados trabalhavam com curas e desencarnados continuam trabalhando. Claro. Você não precisa ter faculdade de medicina no plano espiritual. No plano físico você precisa, mas no plano espiritual não. Não. Até porque vocês têm uma visão mais ampla do que a gente não enxerga. Exato. E você trata a fonte, né? É. Você trata a causa. Aqui na Terra vocês tratam a consequência, né? Tem que tratar a causa. Aqui no plano espiritual nós conseguimos tratar causas. Sim, senhor. Quanto da consciência está ligada à doença e quanto está presente também na doença? Depende de pessoa para pessoa. Você não pode dizer que um bebê esteja conscientemente presente da sua doença. Mas o espírito desse bebê está 100% consciente. Então depende de onde está a consciência. É quando ela está no corpo, quando ela está fora do corpo. Uma pessoa em coma, onde está a sua consciência? Não está no corpo. Ela está para o corpo, ela está fora do corpo, projetada com a alma para fora dele. O corpo está ali. Existe uma ligação clara entre as moléculas do perispírito e as moléculas do corpo físico. Contudo, naquele estado, o corpo é incapaz de responder ao espírito. O espírito está sempre perto, mas ele é incapaz de fazer o corpo responder aos seus comandos. Entende? Sim. Então a consciência está alijada do corpo neste momento. Por isso, o importante não é quanto, mas onde está a consciência. Outro parênteses, qual que é o propósito de Deus com esse estado de ser do coma? Aí não é o propósito de Deus, é o propósito da lei divina da correção. Quando você o corpo está em coma, você está incapacitado de se comunicar com o mundo exterior. Então você tem um trabalho enorme de interiorização e também de enfrentamento com a sua realidade multidimensional. E a pessoa não tem como fazer isso, é o próprio espírito dela que entra nisso. É lógico, é ela que entra nisso, o espírito dela é ela que entra nisso, né? Mas isso é predeterminado antes de nascer. Ah, é? Sim, isto é. O coma é um grave evento e ele é traçado geneticamente antes de se nascer. Claro que sim. Pode-se dizer o mesmo do autismo e do Alzheimer? Sim, são doenças de DNA espiritual. Elas são induzidas por karmas severos que esse espírito tem. É verdade que o autista é aquele que não soube usar bem a inteligência numa vida passada? Sim, sem dúvida nenhuma, os autistas não usaram a inteligência para o progresso. E quem tem Alzheimer? O Alzheimer permitiu que a ira entorpecesse o bom senso. Nossa. Então ele fica alijado do bom senso por causa do volume de ira. Todo Alzheimer tem muita ira. Pronto. Os pensamentos e as crenças são de fato determinantes a cada doença existente no corpo? Sim, com certeza. O pensamento cristaliza no corpo físico aquilo que ele vai de desajuste energético. Vamos fazer essa mesma pergunta. Os pensamentos e crenças são de fato determinantes a cada doença existente no corpo do desencarnado? Também, porque a doença sempre tem sua origem no perispírito. Encarnado ou desencarnado, você tem o perispírito como veículo de manifestação. Nossa. Então a doença não está no corpo, a doença está no perispírito. Né? Estando no perispírito, para onde você vai, você leva com você. Se o corpo físico absorveu e você teve resignação, paciência, resiliência e compreensão daquele evento que acabou ceifando a sua vida, a doença ficou no corpo e com ele morreu. E você vem depurado e livre. Mas se você teve revolta, impaciência, manipulação de outros, e todas essas coisas ruins, o corpo fica com a doença, mas você traz ela com você, porque você não aprendeu a lição. Nossa. Você não pagou a dívida. Entende?
Você fez várias promissórias, você pagou algumas delas, deixou lá, mas levou outras com você? É esta a questão. Quando se diz, doutor, eu no último momento basta que eu entregue a minha alma para Jesus e estarei curado de todas as minhas imperfeições físicas e morais. Como o senhor vê isso com um pouco de inocência? Porque não é verdade. Eu posso entregar minha alma neste momento a Jesus, não é? E eu continuar com todas as minhas imperfeições. Jesus vai me acolher, eu aqui não vou. Eu vou continuar brigando comigo. Jesus não julga, Deus não julga, eles sempre acompanham, sempre amparam, mas nós respondemos à nossa consciência. Então, se a pessoa mudar verdadeiramente de estado de espírito, de consciência, do dia para a noite, ela ainda tem que corrigir tudo que ela borrou. O bem feito atenua ou até mesmo apaga o mal perpetrado. O bem tem este poder. Se você errou muito, mas começou a acertar a partir dali, toda esta escuridão é iluminada pela luz do bem. Então não existe isto, não importa que eu seja muito bom hoje, eu fui mal ontem e vou responder. Se foi muito bom hoje, pode ser que esteja tanto quanto energético que já apaga o mal de ontem. Mas, de toda forma, há a necessidade do tempo e do trabalho fazendo alguma coisa que cubra o indiscutivelmente do passado. Você só evolui pelo trabalho prático. Não é o conhecimento que te faz evoluir, é a aplicabilidade deste conhecimento que te faz evoluir. Então não é a pessoa dizer, hoje eu encontrei Jesus, tá, mas agora você tem que trabalhar. Exato, que bom que você encontrou Jesus. Ele é um grande trabalhador, vamos lá. Ótimo. As doenças no mundo astralino persistem até o momento da reencarnação daquele espírito? Depende da necessidade e da crença, porque a crença não morre com o corpo, não deixa de existir. As crenças são do espírito, ficam lá, o inconsciente está lá, né? O corpo, as células perispirituais têm DNA, então está tudo escrito lá. Então, se você alimentou a ideia de por exemplo, uma deficiência física, você carrega isso no teu perispírito, ele está deficiente, e a próxima encarnação, se você acreditar muito que essa deficiência é importante para a sua evolução, você carrega ela de novo. Nossa. É crença. Eu moldo o meu perispírito de acordo com a minha crença. A alimentação para os encarnados realmente impacta na saúde do indivíduo? Impacta muito, muito. Hoje a ciência da Terra já prova que os embutidos são cancerígenos, podem ser cancerígenos, que a carne vermelha pode ser cancerígena, né? Que alguns alimentos como alcoólicos ou os doces são extremamente tóxicos para o corpo. Então isto é a ciência que já sabe. Isso nós sempre soubemos no plano espiritual, né? Sempre se falou sobre isso, certo? Claro que sim. E a alimentação espiritual impacta na saúde do organismo? Sim, o que é alimentação espiritual? Os bons sentimentos, os bons pensamentos, a boa ação. Isto é o alimento que o espírito precisa. Alimentar-se de amor é perfeito, o melhor remédio que tem, antídoto para todas as doenças, né? Só que nós estamos muito longe ainda de compreender amor incondicional. Se conseguimos respeitar, já é um passo incomensurável. Tem um espírito, doutor, o Cryon, Lee Carroll, que fala que se você teve um corte e hoje naquele corte tem uma cicatriz, mas se na sua cabeça você voltar no tempo com muita força de vontade, naquele dia apagar aquela memória, o seu corpo, você olha para a ferida, já não tem mais ali a ferida daquela... A memória celular é real. Por que vocês da Terra não conseguem fazer isso ainda? Porque não tem a disciplina mental para fazer. Não acreditam que podem fazer. Então é possível. Claro que é possível. É memória celular. Reprogramação é possível. O futuro vai ser assim. Ferida não, ficou uma marca ali, né? Cicatriz. A cicatriz que chama. Isso. Então, ele não estava errando em nada quando ele falou isso. Não está errando em nada. Porque de onde ele vem, do planeta que ele vem, isto já é uma realidade. Meu Deus. Claro que sim. Quando Jesus falou, o que eu faço, podeis fazer mais?
tipo, ele se desmaterializava de um lugar e materializava no outro. Sim. Isso medicamente, clinicamente, cientificamente falando, científico é possível. É difícil de acreditar, mas acontecia. Porque o que é o desmaterializar? É você acelerar todos os seus átomos para que eles saiam da terceira dimensão da lentitude e passem a vibrar numa frequência mais rápida numa outra dimensão. É comando mental, quem sabe faz. Então, é que a gente está imaginando o caminho errado, né? A gente está achando que cada célula do corpo sai do lugar que está e não sai. Não, ela só acelera. A integridade é totalmente mantida. Olha. Você só acelera ou retarda. Por que nós materializamos coisas? Nós usamos ectoplasma, vários tipos de fluido, claro, para fazer uma materialização, mas essencialmente o ectoplasma. E nós moldamos aquele ectoplasma no que tem que ser materializado. Mas não adianta nada a gente moldar o ectoplasma invisível. Se moldar alguma coisa com alguma coisa invisível, não vai adiantar nada. Então você retarda, você diminui a frequência vibratória e aí com aquela moldagem toda a energia diminui e fica visível. Nossa. Então o processo que vale para materializar, vale para desmaterializar. E pode-se dizer que vocês já materializaram aquilo que existe no reino mineral e no reino das plantas, mas jamais no reino animal, certo? Eu não sei o que é que você quer dizer com vocês materializando. Os espíritos não conseguem materializar um sistema orgânico de um animal, só de uma planta, não é? Na verdade, a gente consegue até materializar órgãos. Ah, tá. Porque é o mesmo princípio, não é? Existem centros de cura, posso até citar para você o Frei Luís do Rio de Janeiro, Sim. que eles trabalham com materialização de cura. Claro. E lá os médicos se materializam e atendem as pessoas materializadas. Claro, não é? E também ali se desmaterializam doenças, não é? Sim, sim. Então, isso é possível. O plano espiritual não é um processo difícil de ser feito. Entende? A desmaterialização não é difícil de ser feita. Quando se fala em materialização do espírito, a gente sabe que vocês não têm órgãos. O perispírito tem órgãos. Tem. Exatamente igual Quando ao materializa, está igual eu. Está assim. igual assim. Claro. Está igual assim. Então, se quisesse transportar um animal da África para cá, vocês fariam do mesmo jeito que Jesus fazia, né? Sim, claro. sim. Então isso é possível, Sim, sem o bichinho morrer. Claro, não precisa morrer, você acelera e desacelera. A questão é perguntar qual é a validade, para quê? Vocês não fariam isso hoje, mas é possível. Claro. Hoje, o efeito físico hoje não é tão vital, né? Porque já passou a hora do ver para crer, agora é crer, né? Sim, sim. Bons hábitos espirituais e as condutas do bem, segundo o Evangelho, consistem em ter uma vida de saúde plena? Com certeza. O orar e vigiar garante a saúde. Olha. Ou seja, não era para uma pessoa que defende e luta por aquilo que está escrito no Evangelho ter saúde má. Ela não está praticando. Não, veja bem. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Você pode estar caminhando muito bem nesse sentido ou você tem sua carga kármica. Então assim, antes de encarnar, você projetou para você bombas, relógios para eclodir em determinados momentos a fim de que você salde as suas dívidas. Claro. Porque você acredita na dor como forma de evolução. Eu fiz, eu tenho que pagar. É o débito, é a dívida, né? A evolução pela dor para vocês é palatável, a evolução pelo amor é meio virtual, né? Então essa evolução pela dor é palatável. Então, o fato de você fazer o bem não quer dizer que você não carregue e continue carregando. Vamos citar alguns exemplos. Chico Xavier, um homem de excepcional bondade que foi doente. Madre Teresa de Calcutá, irmã Dulce da Bahia, nem para citar alguns. O próprio Bezerra de Menezes tinha uma depressão atroz. Né? Então assim, a doença está lá porque você precisa dela, porque você acredita nela como forma de expiação. Né? O bem que você faz não altera a sua crença, porque quando altera a sua crença o mal não é mais necessário. Entende? Sim, sim. Quando fala sobre alterar a crença, muitas pessoas procuram tornar-se profissional da medicina já com 20 anos, jovem.
Outros dizem que é melhor mais tarde, porque já vai ter uma visão mais ampla das coisas, já vai ter passado pela vida, já vai ter dar um outro valor para o humano. Qual que é a sua colocação a respeito da idade? A maturidade do espírito não carrega a idade. Claro. É que você consegue imaginar uma pessoa de 40 anos, 50 anos, ter a força orgânica de ficar estudando 6 anos, 8, 9, 10 anos. São exceções, né? Não é a exceção. Então é mais fácil o cérebro jovem captar mais, armazena mais, ele está com mais energia. Tá vendo? Então por isso que vocês estudam cedo. Agora é evidente que um espírito mais maduro pode aprender e praticar com muito mais sabedoria do que um espírito maturo. Claro. Você tem espíritos de 80 anos muito imaturos e tem espíritos de 20 completamente formados. Então a idade física não quer dizer grande coisa. Se você perguntasse para mim como é que você acha que deveria, eu acho que para fazer medicina todo mundo tinha que estar já com 25 anos. Mas aí eu estou negando a realidade da maturidade. A maturidade está no espírito, não está na idade cronológica da matéria. Ah, entendi. Que tem pessoas que lá só vai ter essa maturidade com 50. Ou nem vai ter. E se sentiu no coração que deve fazer, vai. Exato. Faça. Quer fazer o bem? Faça. Né? A maturidade você adquire. A energia física não necessariamente você adquire. Né? Até onde está a responsabilidade de cada ser humano em adquirir vírus como HIV, sífilis, ebola e outros? O sífilis não é um vírus. Mas, de qualquer forma, a predisposição genética para você se tornar suscetível à doença infecto-contagiosa advém sim de uma baixa energética. Quando o sistema imunológico está comprometido, e ele sempre se compromete por emoções negativas, por sentimentos menores, né? A imunidade está prejudicada e estando prejudicada te predispõe. Então a predisposição é emocional. Claro que sim. Há controle no mundo astral sobre os vírus que se espalham no ambiente terrestre? Sim. Há controle, mas é limitado pelo karma dos encarnados. Então não é amanhã que vai surgir um novo vírus e matar todo mundo? Não, pode até ser, mas não... vai matar só quem estiver imunologicamente afetado por ele. Não é? Claro. Você vê lepra. Vamos citar a lepra nos tempos antigos, que era uma doença terrível. Claro. Quantas pessoas trabalhavam com os leprosos e não pegavam lepra? Realmente. Então, depende muito do emocional. Há doenças também no mundo astral? Claramente, as doenças do mundo físico são doenças do campo astral. As doenças que vêm para o mundo físico são existentes no campo astral. Todas as doenças daqui estão lá. Mas pode ser, por exemplo, alguém desencarnou bem, vai para um lugar lá, infectado e pega uma doença. Não, infecto contagiosa não existe no plano espiritual. Do terceiro umbral para cima não existe infecto contagioso. Do umbral grosso, umbral médio, existe infecto contagioso. Para quem não entende terceiro umbral, quantos umbrais tem? Umbrais são 3. O grosso, de onde estão os trevosos mais intensos, aqueles espíritos que não foram tocados pelo bem. Onde estão os magos negros, né, como vocês falam, os draconianos. O médio, que é onde estão os espíritos com a carga de culpa, de remorso muito grande, espíritos muito materializados que não conseguem se desprender, né? E o terceiro umbral, que é o plano das colônias, quer dizer, o melhorzinho, mas ainda assim umbralino. E em nenhum deles se pega a doença? No umbral grosso e no umbral médio você pode pegar sim. Pode pegar? Sim. Claro. Tem algum tipo de doença lá que aqui não tem? Oh, meu filho, tem doenças sexuais terríveis. Os laboratórios de drogas estão no umbral grosso, né? Tem cânceres, espíritos que são comidos por vermes, né? Claro. Você não faz ideia do que você vê no plano umbralino inferior. Né? Existem quadros muito deprimentes. Entendi. Então uma bactéria, um vírus... Existem no plano espiritual. Claro. Sim. Ele existe conforme a ambientação. Correto, a ambientação. Estes seres, eles só são possíveis em baixa frequência vibratória. Se a Terra chegasse nisso, ia ter aqui também. Claro, mas já tem, né? Você não tem? Sim, claro que sim. Muitos desses, né? Não todos, sim. Claro.
Doenças de ordem emocional têm maior impacto sobre os encarnados que outras? As doenças de origem emocional atuam de forma mais intensa no encarnado porque o corpo é mais denso. Então elas judiam mais. Claro. E isso é uma coisa que com educação emocional poderia ser evitada. Claro, é lógico. Se você evita entrar em padrões vibratórios inferiores, você evita as doenças. Nossa. Você não é tão difícil assim? Então, o ser humano encarnado tem capacidade de autocura. Agora, uma outra resposta. Sem precisar da medicina tradicional e espiritual? Eu digo o seguinte, enquanto a consciência não for expandida, você precisará de apoio físico e espiritual. Nunca dissocie, porque os médicos são essenciais para o reequilíbrio orgânico. Então sempre se soma, as coisas têm que ser somadas. O que é bom deve ser somado. Quando se diz o que é bom pode ser somado, eu fico imaginando um médico chamando um extraterrestre médico para ter aula na nave. É possível isso? É possível, porque não é intercâmbio. Aham. Vocês não vão fazer estágio em outros países? Sim. Por que não pode fazer estágio numa nave? Claro, intercâmbio. É possível. Totalmente. Acontece? Acontece. E a pessoa tem que pedir? Tem que te merecer. Daí não precisa pedir, então. O telefone toca da cá para aí. Aqui se lê mérito. Aconteceu a conjuntura perfeita, tudo acontece. Mesmo que ele não lembre, vai estar dentro dele. O importante é ter lá o armazenamento da ideia, né? O que você vai fazer com ela depois é que é a questão. Todo prêmio Nobel foi um abduzido? Não, de jeito não. Foi alguém que trabalhou muito. Alguém que se esforçou muito. Abduzido não, contatado. Mas não se deve dar um valor exagerado aos irmãos de fora. Boa. Os irmãos de dentro têm muito valor, ou mais ainda. Claro. Porque aqui tem uma condição muito mais inóspita de descobertas. Uma condição muito mais inóspita de descobertas. Isso. O padrão vibratório não é mais encolhido? Não é mais limitado? Sim. O planeta não alimentador. Então cada vez que você faz contra a dor, você está vencendo um obstáculo gigantesco. Nossa, realmente. A medicina terrena engatinha em tratamentos para melhor e o bem-estar da humanidade? Sim. Seguramente. Por quê? Porque o nível evolutivo do planeta não demanda coisa maior. A medicina evolui na justa medida que a humanidade evolui. Você atinge um degrau, a medicina vai. Atinge um degrau, a medicina vai. É correto o médico desejar que as pessoas não evoluam consciencialmente, porque senão ele vai perder o trabalho? Não, claro que não é correto. Ele não tem nem... Vejamos, os médicos nem conseguem falar o dia que não tiver doença. Para ele vai ter doença sempre. Todo mundo que está encarnado até hoje ainda vai lidar com muita doença. O que é certo da vida é a morte. Então sempre vai ter lugar para o médico, né? Claro. Porque nenhum corpo vai se enfraquecer sem pegar alguma coisa. Claramente. O quanto da medicina tradicional trata mais de interesses obscuros que a saúde e o bem-estar do ser humano? O quanto materializada e egoística for a sua prática. Claro. Existe alguma técnica ou atitude que alimente em cada um bem-estar e saúde constante? Sim, praticar o bem. Tomar vacina. Vacina? Não. Que ajuda na saúde constante, não? Mas todas as doenças são vacináveis? Não. Claro. Não. Você tem você tem vacina para pressão alta? Não. Para asma? Não. Claro. Então assim, existem vacinas excelentes, não é? Que ajudam muito a prevenir doenças. Mas a pressão alta você não evita com vacina. Não. O que você evita a pressão alta? Com uma cabeça tranquila, com o coração apacentado. Então sim, você pode prevenir todas as doenças? Sim. Você pode curar todas as doenças? Não. O que depende disso? O teu grau de crença. Claro. Em cirurgias espirituais, o quanto é necessário para vocês usar os instrumentos cirúrgicos terrestres? Não usamos o que vocês usam aqui, porque nós podemos moldar, plasmar o que for necessário. Então nós temos instrumentos bem diferentes dos de vocês, alguns são muito similares, mas a gente não precisa usar da mesma forma. É diferente.
aproximação do campo cirúrgico é diferente. Vocês aqui têm que fazer o corte, o afastamento para chegar no órgão, né? Aí no plano espiritual não, no plano espiritual a gente já vai no perispírito, não opera o corpo físico, opera o perispírito. É claro que existem irmãos como Fritz que operam o corpo físico e usam instrumentos para fazer isto, mas isto é exceção, não é regra. O que a senhora acha dessa postura de um espírito como ele de fazer isso? Quando o que é espírito deve ficar no espírito para muita gente, o que é material deve ser cuidado. Então, mas a missão dele é provar. Ele tem que provar. Claro. Por isso que ele trabalha com médiuns que têm um grau kármico elevadíssimo. Né? Se resolve várias coisas ao mesmo tempo. Exato. É a economia divina? É porque o tempo é curto. Boa. Como o tempo é curto, tem que se aproveitar cada instante. Se aquele que procura uma cirurgia espiritual for contra a sua cura, há alguma possibilidade de sua enfermidade retornar? Sim. É. Existem muitos casos que ficam, entre aspas, curados, mas fica só em latência. Como você volta ao comportamento de repetição, a latência termina e a doença volta. A pessoa que passa pela doença, as suas expiações, encontra na doença algum resgate kármico? Sim, a doença é resgate kármico. A doença sempre é um resgate kármico. Eu sei por que existe essa colocação. Porque tem gente que diz assim, ou você vive a doença com resignação ou vai voltar a ter. Sim, é isso mesmo. É por aí? É porque, lembra que eu falei? Se você passa pelo corpo a doença com resignação, resiliência, compreensão, paciência, você se livrou dela. O corpo absorveu e ficou lá. Você limpou o seu perispírito. Porque o corpo físico é importante, mas ele não é eterno. Você sabe que ele vai parar um dia. Agora, o seu perispírito, ele vai acompanhar você por um período aí de milênios. Então é bom cuidar mais dele, né? Porque ele tem milênios com você. Nossa. O corpo físico tem décadas. O quanto o mundo astral traz de inspiração e de novos conhecimentos no mundo físico no campo da medicina? Um percentual elevadíssimo. Porque os cientistas de hoje começaram a pesquisar no plano espiritual antes de nascer. Então eles só estão concretizando o que eles estavam trabalhando. Eles dormem, o amor deles ao descobrimento, ao empenho, a dedicação, faz com que quando eles dormam, eles vão para faculdades e laboratórios no plano espiritual, onde a pesquisa é muito mais simples. Nossa. Mas veja, o mérito é deles, hein? Deixar isso bem claro. O mérito não é de espíritos. O mérito é de quem está se dedicando a fazer. E nunca é um, é sempre uma egrégora. Que mensagem a humanidade precisa ouvir hoje a respeito de saúde de um médico espiritual? Abandone os hábitos viciosos que mantêm você materializado. Liberte-se de todas as ilusões da terceira dimensão. Você não precisa viver para comer. Você precisa comer para viver. Você não precisa de alucinógenos na forma de alimentos. Você não precisa de exageros. Você não precisa de se alimentar de animais. Você pode ter uma visão muito simples da vida. Você tem que fazer exercícios respiratórios profundos a cada 2 horas para acalmar o seu espírito. Você deve praticar o autoconhecimento porque este é o maior antídoto a doenças que existem. E, sobretudo, você pode praticar o bem porque não tem contraindicação. E como dizia Emmanuel, o bem que você faz é seu advogado de toda parte. Não há advogado mais eficiente, né? Não há. Claro que sim. Qual seria, então, a sua mensagem final para o encontro de hoje? Seria a seguinte: em cada átomo de todas as células que nós temos, de todos os tecidos do corpo humano, existe a presença divina. Uma presença divina que ecoa a fidelidade máxima, a energia que nos vai na alma que é eterna. Traga para o seu corpo a paz, a tranquilidade e o amor do Criador. Ame sem limites, sem medos e sem receios. Construa um campo de paz onde a saúde orgânica possa ser plena para você.
Veja, quanto mais simples for a sua vida e as suas escolhas, mais saudável seu corpo será. Não exija dele aquilo que ele não pode dar e não obrigue-o a se matar porque você não suporta a vida. Que a graça de Jesus a todos abençoe. Meu filho, que Jesus te abençoe. Que assim seja. Muito obrigado por essa oportunidade de estudo. Graças a Deus. Ele é muito fofo. Doutora Mônica, Oi. A senhora nesse momento está vendo ele? Sim. E a senhora vê ele assim meio transparente? Não, eu vejo ele normal, quer dizer, claro, não sólido como nós, claro, mas eu vejo ele normal, né? Normal. Porque também são tantos anos que já está até embutido, né, no meu inconsciente a imagem dele. Claro. Qual foi a maior lição que esse espírito passou para a senhora? Nossa, fazer medicina de uma forma completamente desinteressada. O que ele mais me ensinou foi isso. Fazer a medicina pelo prazer de ser útil, colocando sempre o paciente em cima de tudo. Foi assim que a senhora fez medicina? Foi sempre assim. Por causa de influência dele? Não, porque eu amo. A medicina para mim é perfeita. Ela me preenche, me permite ser útil. Né? Então, eu adoro. Eu sempre, quando eu era criança, eu falava que eu queria ser útil. Você quer ser quando crescer útil? Né? Mas útil sendo médica, claro. Né? E a medicina é fantástica, porque você pode ajudar as pessoas de tantas formas. Né? E você não... O fato de você ser útil, você não tem que dissociar a ciência é a base. A ciência me traz âncora, me mantém de pé no chão, entendeu? Então, a medicina para mim é fantástica, é perfeita. Eu não consigo me imaginar fazendo nada que não seja ser médica. Que momento a senhora decidiu sua especialidade? Quando eu tinha 5 anos, mas aí foi influência dos ETs mesmo. Sério? Né? Porque esse negócio de cirurgia... Quando teve o primeiro transplante cardíaco que eles passaram na televisão, eu assistia, eu fiquei babando vendo aquilo. Todo mundo passando mal e eu babando na televisão. Então, mas aí foi influência deles. Hoje eu fico pensando, se eu soubesse hoje o que eu sei quando eu estava na faculdade de medicina, né? Eu teria feito cirurgia? Não, eu teria feito cardio, ou psiquiatria, ou nefro, ou até imunologia, talvez eu fizesse imunologia. Mas eu tenho um gênio assim muito de emergencista, né? Meu negócio é bem emergencista mesmo, eu gosto da emergência, eu adoro a complicação grande, eu fico muito feliz de poder estar do lado do paciente, sabe? Uau! E aí hoje a senhora se tornou cirurgiã? Eu sou cirurgiã de formação, mas eu prefiro ser médica da família. Mas atende assim, mais a minha geral? necessidade emocional. Cirurgiã geral? Sou cirurgiã geral. Claro, sim. Uau! Tá certo. Então, como é que foi pra senhora trabalhar essa hora assim, incorporada, com o espírito passando esse conhecimento através? É muito tranquila, porque a gente trabalha junto há muitos anos, né? Então é muito tranquilo, não tem desnível. Meu corpo não sente com a Sheliana, eu tenho muito mais alteração fisiológica do que com ele. Com ele eu não tenho muita alteração fisiológica. É bem mais tranquilo, porque a gente tem um grau de afinidade maior, né? Da similaridade genética, porque ele também é humano, a energética, embora ele tenha muito mais evolução que eu, mas a gente tem muita sintonia. Então com ele eu fico bem, com a Sheliana eu fico zonada, quando ela vai embora parece que eu estou em estado alterado de consciência. Com ele não, com ele ficou absolutamente normal. Nossa, tem muita gente que gostaria de chamar e trabalhar com um médico como a senhora faz hoje. Tá aberto para todo mundo? Como essa pessoa pode fazer? Quem quer ser útil, né? Jesus está precisando tanto de ferramentas, né? Quem quer ser útil é só se colocar à disposição. Tá certo então. Bons hábitos espirituais e as condutas do bem, segundo o Evangelho, consistem em ter uma vida de saúde plena? Com certeza. O orar e vigiar garante a saúde. Ou seja, não era para uma pessoa que defende e luta por aquilo que está escrito no Evangelho ter saúde má. Ela não está praticando. Não, veja bem. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Você pode estar caminhando muito bem nesse sentido ou você tem sua carga kármica. Então assim, antes de encarnar, você projetou para você bombas, relógios para eclodir em determinados momentos a fim de que você salde as suas dívidas. Porque você acredita na dor como forma de evolução. Eu fiz, eu tenho que pagar.
é o débito, é a dívida, né? A evolução pela dor para vocês é palatável, a evolução pelo amor é meio virtual, né? Então essa evolução pela dor é palatável. Então, o fato de você fazer o bem não quer dizer que você não carregue e continue carregando. Vamos citar alguns exemplos. Chico Xavier, um homem de excepcional bondade que foi doente. Madre Teresa de Calcutá, irmã Dulce da Bahia, nem para citar alguns. O próprio Bezerra de Menezes tinha uma depressão atroz. Né? Então assim, a doença está lá porque você precisa dela, porque você acredita nela como forma de expiação. Né? O bem que você faz não altera a sua crença, porque quando altera a sua crença, o mal não é mais necessário. Entende? Sim, sim.